Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos Henrique Guimarães, acadêmico de agronomia do primeiro período da Faculdade SFAT Fajar. A gente fez um trabalho sobre o trigo para a matéria de morfossistemática vegetal do professor Alex. A gente vai falar um pouquinho sobre trigo, tá? Então vamos lá. O trigo, pessoal, começou a ser plantado há mais ou menos 8.000 anos atrás, né? Com origem da Mesopotâmia. É o segundo cereal mais plantado no mundo, perdendo apenas para o milho, tá? A cultura tem em torno o ciclo tem em torno de 100 a 170 dias, né? Medindo em torno de 50 até 1,5 metros, dependendo de cada cultivar, né? A produção no trigo hoje no mundo gira em torno de 650 a 685 milhões de toneladas. O consumo mundial gira em torno de 654 a 660 milhões de toneladas, com estoques anuais em torno de 160 a 190 milhões de toneladas. Os maiores produtores de trigo no mundo são a China, Índia e a Rússia. A China com 130 milhões de toneladas, a Índia com 98 milhões de toneladas e a Rússia com 83 milhões de toneladas. Ah, mas e o Brasil? Pessoal, o Brasil, na nossa região aqui sul, nós somos limitados em função de clima. O trigo se desenvolve muito bem em regiões subtropicais, mas hoje existem estudos aí que, até através da Embrapa, que já estão desenvolvendo os cultivares para regiões tropicais, onde já se planta trigo na Bahia, o trigo irrigado. O Brasil produz em torno de 1% da produção de trigo mundial, né? Em torno de 6 milhões de toneladas. O consumo de trigo no Brasil em torno de 11 milhões de toneladas. Por isso o Brasil é um grande importador de trigo, onde falaremos lá na frente da Rússia e Argentina, que são um dos principais países que o Brasil importa. Foi registrado na Nova Zelândia a maior produção de trigo, girou em torno de 16,79 toneladas por hectare, foi no ano de 2017, uma produção bem atípica, né, e extremamente alta. A média de produção no Brasil gira em torno de 2,7 toneladas por hectare, né? Na nossa região aqui, a média de produção aqui em Arapoti gira em torno de 3.500 a 4.000 quilos por hectare, tá? Isso é a média de produção. Lá na frente eu vou comparar um pouquinho, vou falar um pouquinho também da média de produção da Rússia, média de produção da Argentina, enfim. Também interessante, muito interessante falar no zoneamento. Por que o zoneamento? O zoneamento foi criado principalmente nas regiões aqui subtropicais, né? Para que não ocorra perdas na produção. Por quê? Em função de geadas, em função de chuvas, perda na colheita, principalmente ali após a maturação fisiológica no período de colheita, né? A ocorrência também de geadas, que foi um ano atípico esse ano, principalmente, onde se perdeu muito trigo na Argentina e no Paraguai em função de geada. Infelizmente a gente tem esses anos atípicos, onde alguns países acabaram perdendo muito trigo em função de geadas, né? Nas regiões tropicais, onde já está se plantando em alguns cultivares, já como eu falei lá, que estão que se desenvolveram pela Embrapa, alguns cultivares que estão se produzindo em regiões tropicais, região de zoneamento se baseia em torno de umidade e temperatura no florescimento e no enchimento de grãos. Pessoal, Argentina. A Argentina produz em torno de 16,8 milhões de toneladas, que são dados da safra 19 e 20. Elas têm uma excelente qualidade no trigo deles lá, a farinha deles é muito mais branca que o nosso. Uma dessas variedades lá, muito plantado lá, é o trigo Red Winter, tá? A média de produção deles é 2,9 toneladas por hectare, acima da nossa. Eles têm algumas variedades também que já está desenvolvida aqui no Brasil, que eles fazem a ceifa do trigo. O que é a ceifa? Eles cortam o trigo, eles plantam o trigo, cortam o trigo para fazer um pré-secado, né? Isso é muito usado na bovinocultura leiteira. Após isso, o trigo rebrota e eles efetuam a colheita, tá? Logicamente que são variedades diferentes. Por exemplo, ele não contém aquelas aristas, né, que tem no trigo, que é aquelas filetes que tem no espiga, ok? Né, imagine os nossos pelos do braço no trigo, nas aristas, seria as aristas na espiga, né? Nessas variedades
não tem essas arestas, né? O pessoal usa para fazer pré-secado e até pastoreio. Aqui no Brasil já existem algumas variedades, né, com essa característica. Pessoal, vamos falar um pouquinho da Rússia. A Rússia faz 2 safras de trigo, a safra de inverno e a safra de verão. Muito interessante, uma curiosidade de como é semeado no inverno, a safra de inverno. Eles semeiam antes da neve, tá? Aí vem a neve, a semente entra em dormência. Após o derretimento da neve, que também vai servir como umidade para a germinação da semente, ocorre o desenvolvimento da cultura, tá? A Rússia, esse ano eles não têm uma perspectiva tão boa na safra deles, né? Eles exportam cerca de 50% da produção. O trigo deles a farinha deles é um pouquinho mais escura do que a nossa, porém é rica em glúten. Meu nome é Gabriel Melo, eu sou acadêmico da Faculdades Fatih Fajar, Agronomia primeiro período. Hoje eu vou abordar aqui no vídeo a classificação botânica do trigo. O trigo tem como família a Poaceae, a subfamília Poideae, a tribo Triticeae do Morte, a subtribo Triticinae, o gênero é Triticum aestivum e a espécie é Triticum aestivum. Eu também vou abordar nesse vídeo aqui as características botânicas e fisiológicas do trigo. O trigo Triticum aestivum apresenta características morfológicas muito semelhantes às dos demais cereais de inverno, que têm a mesma finalidade de produção de grãos, como a cevada, centeio, a triticale e a aveia. A planta de trigo é estruturada em raízes como folha e inflorescência. Sistema radicular do trigo. Existem 3 grupos de raízes que formam a radícula do trigo: raízes seminais, raízes permanentes, a coroa, e raízes adventícias. As raízes seminais, originadas diretamente da semente, são particularmente importantes até o estágio de afilhamento, pois têm como função principal o estabelecimento da plântula. Inicialmente, a nutrição da planta é obtida do endosperma da semente. Posteriormente, quando as raízes seminais se tornam funcionais, os nutrientes e a água provêm do solo ao redor. Olá pessoal, meu nome é João Prix Neto, sou acadêmico do primeiro período de agronomia Fatih Fajar. Vou comentar sobre a cultura de trigo, principalmente sobre o plantio. Tudo se inicia com um bom plantio. O que seria um bom plantio? Uma terra fértil, uma boa semente, uma boa adubação e plantar no período certo. Na nossa região, que foi desenvolvido pela Embrapa e nos determina o Ministério da Agricultura e Secretaria do Estado que o nosso plantio se inicie em meados de maio. O ciclo do plantio de trigo se resume em plantio, afilhamento, alongamento, espigamento e maturação. O plantio de trigo é mais ou menos, de semente, em torno de 400 plantas por metros quadrados, mais ou menos de 100 a 150 quilos por hectare de planta. Isso em nossa região. No espaçamento de 17 centímetros, isso em nossa região, porque no mundo existe de 10, 17 a 20 centímetros de espaçamento. Uma profundidade aí na nossa região, isso de acordo com a umidade, de 2 a 5 centímetros de profundidade. Voltando ao zoneamento. Trigo é uma cultura muito sensível, muito perigoso, geada após o emborrachamento. E também com chuvas na maturação fisiológica e pré-colheita. Déficit de classificação, que seria o pH, Far Number e W. Aí nós traríamos de tipo 1 para tipo 2, ou triguilho. Pessoal, eu agora como produtor, eu avalio o trigo como uma cultura de rentabilidade quando tem produtividade. Obrigado. Pessoal, vamos lá, vamos fazer as considerações finais. Vou falar um pouquinho rapidamente sobre transgenia, que são as OGMs. O que são as OGMs? São organismos geneticamente modificados. Como vocês bem sabem,
O que seria a transgenia? São características da planta. Vamos colocar em planta A, B e C. A planta A é mais produtiva, a planta B é resistente à seca. São a união da planta A e planta B para um melhoramento genético de determinada espécie. Hoje existem estudos, principalmente na Argentina, uma transgenia no trigo, onde a Argentina pode vir a ser o primeiro país a plantar trigo transgênico. Eles estão desenvolvendo uma variedade resistente à seca, né? Que eu já falei que são as OGMs. Hoje, por que ainda não está comercialmente sendo plantado o trigo transgênico? Muitos produtores, a gente chama de sementes salvas, porque muito produtor efetua a colheita, tá? E eles guardam essa semente dessa colheita deles mesmos, ou seja, eles produzem a própria semente para o plantio do ano seguinte. Então, por isso que é uma dificuldade grande ainda de se ter a transgenia no trigo, né? E é muito restrito também a consumidores. O trigo está presente no nosso dia a dia, em pão, panificação, bolacha, né? Na nossa macarronada, na nossa massa de pizza, enfim. Então fica aqui um agradecimento do Carlos, do seu João Prix e do Gabriel, tá? Ao professor Alex. Muito obrigado a todos.